Olá, colegas da FMU, tudo bem com vocês? E aí, já estão prontos para as férias? Vocês já se deram conta de que, para quem já fechou as notas, se as aulas voltarem só no dia 3 de agosto, nós teremos até lá 49 dias de férias? Já pensou o que vai fazer com esse tempo? Bom, pode começar inscrevendo-se no canal, ativando o sininho, curtindo o vídeo e compartilhando com os colegas, pois teremos muito conteúdo para compartilhar nas próximas semanas. Ainda não temos o calendário do segundo semestre, e algumas turmas, como a minha, podem acabar tendo que fazer estágio em julho. Mas, como tudo isso é incerto, e ficar alimentando incerteza só vai me gerar ansiedade, eu prefiro pensar no que eu tenho nas mãos hoje, que são as minhas queridas férias. E tudo que eu não quero é chegar em agosto com aquela sensação de que o tempo passou e eu não aproveitei nada. Por isso, criei esse calendário, que ele vai me ajudar a aproveitar cada dia desse tempo. Ele já está disponível no Google Drive e o link está na descrição do vídeo. Como eu não vou precisar fazer prova sub, eu já estou considerando que hoje, dia 15 de junho, seja meu primeiro dia de férias. Não é férias oficial, é o meu primeiro dia de férias. E se nós não tivermos aula em julho, uma possível data de retorno seria 3 de agosto. Foi assim que eu cheguei nessa conta de 7 semanas e 49 dias. E mesmo que a data de retorno seja uma semana antes, dia 27, ainda assim são 6 semanas e 42 dias. Continua sendo tempo pra caramba, né? Então a primeira coisa que fazer esse calendário me ajuda é criar uma consciência do tempo. Quanto tempo eu tenho na minha mão? Quanto tempo eu tenho à minha frente? E o que eu vou fazer com esse tempo? A segunda coisa que eu penso nesse momento é a questão da consciência de si. É entender as férias como um momento de encerrar um ciclo, parar, pensar, me olhar, me analisar, para que eu possa me preparar para o próximo. E essa é a terceira coisa que a gente vai estar falando. Uma preparação para o próximo semestre. E depois eu vou falar rapidamente com vocês sobre os livros que eu gostaria de ler, e sobre cursos que eu gostaria de fazer. Tá ok? Então eu acho que são essas as reflexões que a gente pode estar fazendo juntos. Vamos lá? Em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer que esse foi um semestre inesquecível. Pela pandemia, por a gente ter que ficar em casa, aprender a usar o sistema, foi difícil para os alunos, para os professores, para todo mundo. E ainda lidar com a questão do medo da pandemia, com as questões de saúde na família e amigos. Então, para todo mundo que chegou até aqui, mesmo que talvez o resultado não tenha sido ideal, nós merecemos um parabéns. E merecemos também outra coisa, que é o descanso. Nas férias, a gente precisa separar um tempo para descansar. Então, permita-se umas horinhas a mais de sono, permita-se um cochilo no sofá, o que quer que faça com que você descanse. Faça isso. Enquanto você estiver descansando, aproveita para se pensar. Pensar em você em todas as dimensões: bio, psico, sócio, espiritual. Como você está se cuidando? Eu coloquei uma tab na planilha sobre isso e deixei aberto. Tem algumas sugestões de pergunta, mas eu acho que cada um tem que fazer a própria reflexão. A minha realidade é diferente da realidade de vocês, o meu momento é diferente do momento de vocês, mas a gente sempre precisa se analisar em todos esses aspectos. Então aproveita esse momento para fazer isso. E quando você estiver preparado, comece a abrir espaço no seu coração para o próximo semestre. Começa resgatando tudo que te levou a fazer a faculdade, tudo que você busca, o que você quer aprender. Isso vai te ajudar a abrir um espacinho ali no seu coração pro semestre que está chegando. E além de fazer isso no campo emocional, a gente também precisa se preparar no campo físico. E é por isso que durante as férias eu gosto de preparar as pastas no computador já para todo o material que a gente vai estar vendo durante o semestre.
Essa organização me ajuda a controlar a ansiedade durante o semestre, a não chegar perto de prova com aquela sensação de, nossa, tô perdido, né? Se a gente tá perdido lá na frente, é porque a gente não fez um caminho bem feito aqui no começo. Então, vamos aproveitar agora as férias para isso. Agora que a gente está usando o Blackboard de uma forma mais eficiente, provavelmente os professores vão estar disponibilizando o material lá logo no começo do semestre. E aí é sempre interessante baixar o material para você e organizar ele para você. Traz isso para você, né? Eu vou repetir. É importante a gente tirar do emocional e trazer para o físico, né? Uma coisa é você saber que o material está lá disponível, outra coisa é você concretizar isso para você. Dessa forma, você coloca de volta para o teu emocional uma segurança de que você já tem todo o material que você precisa. Isso é muito importante para fazer um semestre tranquilo, confiante e para te ajudar para as avaliações. Então eu tenho aqui uma pasta que é para FMU. Dentro da pasta da FMU eu tenho subpastas para cada semestre. Então vocês estão vendo aqui 2022. Dentro do semestre eu já faço uma organização por dia da semana. Então eu coloco ali uma pasta para segunda-feira e depois que confirmar a minha grade, aí eu coloco o nome da disciplina e o nome do professor. Fica muito mais fácil para eu identificar. Principalmente no começo, quando eu não lembro certinho o nome dos professores nem das disciplinas, colocar ali segunda, terça, quarta, quinta me ajuda a uma orientação mais espacial, assim. E aí dentro de cada pasta eu também tenho divisões. Eu tenho sempre o plano de ensino, que eu deixo ali separado, eu coloco ele como número 1, porque é um documento que eu estou sempre procurando durante o semestre e eu não gosto de ficar perdendo tempo, então eu criei uma pasta só para ele e fica muito mais fácil de encontrar. Aí depois do plano de ensino eu coloco bibliografia, então tudo que os professores mandam logo no começo, os artigos, os livros e tudo mais. E numa terceira pasta eu deixo os slides das aulas. Dependendo da forma como o professor se organiza, isso daqui acaba virando uma pasta só. Os artigos, os livros, os slides, mas às vezes eu prefiro deixar separado. E por último, eu tenho ali uma pasta para avaliações. E dentro dessa pasta eu já separo a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5, que é a mesa que é a 6. Por quê? Porque no começo do semestre, por exemplo, a gente já tem o que vai ser a A4, que é a APS. E às vezes eu já começo a pesquisar algum artigo, alguma coisa referente àquele assunto, e eu já vou guardando aqui. Porque daí na hora de eu fazer a A4, eu já tenho todo o material que eu estava pesquisando antes. E isso serve para as outras atividades também. Então ali na A2, que é a prova integrada, se tem algum estudo dirigido, eu coloco ali. Estudo dirigido para A5, eu já coloco na pasta da A5. Essa organização, como eu falei um pouco antes, isso me ajuda a reduzir a ansiedade e a me preparar com mais tranquilidade para as avaliações. E por último, eu vou mostrar para vocês como eu faço para salvar os documentos dentro dessas pastas. Então, quando a gente está falando de bibliografia, logo na primeira aula, os professores entregam o plano de ensino. E como vocês podem ver aqui, a gente tem a data da aula e o material que vai ser visto naquela data. Então, quando eu salvo os livros e os artigos no meu computador, antes de colocar o nome do arquivo, eu já coloco a data na qual eu vou ver aquele material. E eu organizo a data nesse formato de ano, mês e dia. Porque aí, quando a gente pede pro computador classificar os artigos por nome, ele já fica nessa ordem da data. Isso me ajuda tanto para me preparar para a aula, então sabendo que amanhã eu tenho uma aula de tal disciplina, eu entro na pasta da disciplina e eu pego a data. Então, amanhã é dia 28 de fevereiro, eu vou estar vendo esse documento aqui, certo? Quanto para estudar para a prova. Então, o professor fala, por exemplo, material da aula é tudo até dia 8 de maio.
Então eu sei que todos aqueles documentos antes do dia 8 de maio é o que eu preciso estudar. E eu posso até, se eu quiser, tirar daqui e colocá-la na pasta da A2, que é a prova integrada. Então eu sei que tudo que está na pasta da A2 é o que eu tenho que estudar para a prova. Eu sei que isso pode parecer um pouco trabalhoso no começo, mas acreditem em mim, é muito fácil para a gente se acostumar. E depois que você acostuma, é muito bom, porque isso te poupa muito tempo e te poupa também ansiedade. Então eu recomendo que, se vocês não quiserem adotar esse sistema de organização, que adotem um próprio, contanto que vocês saibam onde encontrar o material no momento que vocês precisam, sem correria. A ideia aqui é sempre se preparar e evitar a sensação de eu tô perdido, tá? Então esse é o meu caminho e cada um tem que encontrar o seu, certo? Então esse foi o terceiro ponto que eu queria conversar com vocês, que é se preparar para o próximo semestre. E agora a gente vai estar falando sobre livros e cursos. Eu não sei se todos gostam de ler e fazer cursos durante as férias. Eu procuro equilibrar meu tempo entre as séries da Netflix e as outras coisas que eu realmente sinto que eu preciso fazer. 40 dias de férias é muito tempo para eu não fazer nada produtivo. Mas isso é um sentimento meu, tá? Cada pessoa tem a sua própria relação com as férias. E eu só estou passando para vocês como eu gosto de viver esse momento. Eu tenho muito mais livros do que eu vou ter tempo de ler. Eu compro muitos mais livros do que eu consigo ler. E aí eu fico com aquela sensação de frustração, porque eu tenho livros maravilhosos e o conhecimento tá ali e eu não consigo chegar nele, sabe? Então eu também preciso fazer uma lista e me planejar para conseguir ler tudo que eu quero ler. E eu coloquei como objetivo para mim, agora nas férias, ler pelo menos esses 3 livros, que é O Mapa da Alma, do Jung, que não foi ele que escreveu, né? É do Murray, mas que fala sobre a psicologia analítica. O livro da Emma Jung, eu quero muito ler um livro dela, que é Ânimos e Ânima. E esse outro livro, que é da Von Franz e do Hillman, que é a tipologia de Jung, que eu quero me aprofundar mais na questão das tipologias. Então, são livros muito importantes. Eu estou terminando de ler agora sobre sonhos e transformações, que esse é do próprio... Na verdade, são transcrições de bate-papos que aconteceram no Instituto Jung, quando Jung já estava bem velhinho. Então, as pessoas mandavam perguntas e ele respondia. E é fantástico. Ele é bem curtinho e eu tô demorando para ler, porque cada pergunta, cada resposta me leva numa viagem muito, muito longe. Então, uma das dificuldades quando eu faço um planejamento de leitura é que quando a gente abre um livro, a gente nunca sabe para onde a gente vai. E principalmente livros de psicologia, eles nos levam para dentro. E quando a gente vai para dentro, nem sempre a gente sabe o que vai encontrar. A gente vai mexer com conteúdos que estão lá, reprimidos, não é? Então, eu procuro fazer um planejamento de leitura, mas pode ser que tudo isso mude. Pode ser que no meio de um livro eu descubra que tem uma outra coisa que eu quero ler. Então, isso não é um planejamento rígido. Isso é um norte, é uma ideia do que eu gostaria de fazer. Mas o caminho a gente constrói depois que a gente dá o primeiro passo. E é a mesma coisa com os cursos. Eu me interesso muito pelo tema do Egito Antigo. Então eu já me inscrevi nesse curso que é sobre a jornada da escrita no Egito. E ele é um curso online e ele é um curso gratuito. Eu só vou precisar pagar se eu quiser o certificado. E tem muitas opções assim na internet. Inclusive, na planilha, vocês vão encontrar várias sugestões de plataforma para fazer curso. Inclusive, eu estou colocando para vocês aqui uma ideia de como eu faço meu calendário. Infelizmente, tem outras coisas que a gente precisa fazer, né? Como faxina, lavanderia. Isso não pode deixar de constar na programação.
Mas eu tô colocando aqui como objetivo ler o livro do Mapa da Alma, essa semana e a próxima. Na semana que vem, se tudo der certo, eu começo esse curso sobre o Egito. No dia 29, então eu tenho uma semana para ler Ânimos e Ânima. E depois, no dia 6 de julho, eu começaria a tipologia de Jung. É mais ou menos assim que eu faço o planejamento. E eu faço tudo muito visual e lúdico, que é para tentar deixar a vida um pouco mais leve. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que de tudo que foi dito, pelo menos alguma coisa sirva para vocês, ajudem nessa trajetória da nossa vida. Eu desejo boas férias a todos, que ela seja muito bem aproveitada, em saúde e segurança. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative o sininho, curta os vídeos, compartilhe com os colegas. E agora que vai ter um pouquinho mais de tempo, quem sabe, coloca um comentário lá de algum vídeo que você gostaria que eu fizesse. Um beijo e até o próximo vídeo.